Eu queria que você começasse falando como que funciona o Morada de Luz, como que vocês trabalham, assim, o que é o trabalho de vocês. Tá. O Morada de Luz, ele é um projeto de extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui do CEUB, né? E ele trabalha oferecendo assistência técnica para habitação de interesse social. A gente chama de ATIS, né? A sigla para essa assistência técnica. Ela é uma assistência técnica voltada especialmente para a melhoria de condições da moradia, né? Mas existem seus reflexos aí no espaço público também, né? Então, a gente trabalha com famílias de baixa renda, né? Justificado por uma lei federal, que é a 11.888 de 2008. Ela é uma lei que vai trazer obrigatoriedade, né, até para o Estado, inclusive, de dar assistência técnica pública e gratuita a famílias de 0 a 3 salários mínimos, né? Então, as famílias realmente em condição que não teriam possibilidade de contratar um arquiteto ou um engenheiro, né? Então, essa lei existe desde 2008, mas ela tem ainda engatinhado, assim, na efetividade, né? Mas no DF ela tem já algum avanço desde 2015, graças, né, a um programa da gestão passada, da CODAB, que implementou assistência técnica aqui em alguns postos, né, espalhados pelo DF. A partir dessa experiência da CODAB, surgiu um evento que é a JATIS, a Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social. É um evento que acontece todo ano, envolve o IAB, que é um dos promotores do evento, o CAL, que é o Conselho de Arquitetura, né? O IAB é o Instituto de Arquitetos, e todas as instituições de ensino de arquitetura do DF, né? Então, os alunos têm uma experiência, uma imersão e tal, e aí, a partir dessa experiência, né, eu tive alunas do CEUB que participaram e que resolveram aí, né, encarar o desafio da gente montar esse projeto. Então, ele está funcionando desde 2018. Existe algum projeto para as famílias que estão sendo afetadas com o coronavírus? Então, esses projetos que a gente faz, né, eles são para famílias que com certeza estão sendo muito afetadas por essa situação, né, porque vivem em casas que têm alguma condição de insalubridade, né, de precariedade, seja pela condição mesmo da casa, né, de estrutural, de vedação e etc., seja porque, né, entram no que a gente chama de adensamento excessivo, que é quando eu tenho mais de 3 pessoas por cômodo numa casa, né, por cômodo permanente, que seria um quarto, ou em coabitação, ou seja, quando tem mais de uma família morando na mesma casa. Então, são famílias que, nessa situação de isolamento, são impossibilitadas de fazer um isolamento caso, por exemplo, uma delas apresente um problema de gripe, né? O que é comum, inclusive, porque algumas dessas famílias vivem em área que não é asfaltada, tem muita poeira, então eles costumam ter, né, recorrentemente alergias. Então, se um sintoma desse de alergia aparece, ou para um pai, uma mãe, ou para uma criança, não tem condição de isolar, né? Então, todas essas famílias que a gente atende, né, são famílias em situação bastante vulnerável nesse momento, né? E aí, uma outra coisa que eu ia comentar é sobre a participação, né, dos meninos do Morada. A gente também tem trabalhado em mais 2 frentes. Uma de conscientização, não só, né, das famílias, mas das pessoas em geral. Então, a gente tem feito alguns cards com ilustrações e com explicações sobre os cuidados que se deve ter nesse momento, sobre cuidados para a doação. Então, o último que a gente fez foi mostrando, se você quer doar, né, como que você pega esse material, faz a asepsia dele, como que você entrega para essa família, e no caso da família, como ela receber esse material e guardar em casa, né? E, além disso, a gente também está organizando, a gente tem feito levantamento aí das diversas campanhas que estão acontecendo pelo DF para diferentes lugares, né, e para diferentes situações. Então, população de rua, idosos famílias das periferias e tudo mais, e a gente está fazendo um compilado disso tudo para a gente montar
uma página, né, com orientações para quem quiser ajudar, como pode ajudar, né, da melhor maneira, dentro das suas possibilidades. E, além disso, os meninos estão fazendo aí campanhas nos seus prédios, condomínios, né, para arrecadar alimentos e itens de limpeza para essas famílias que com certeza vão passar por uma situação muito crítica, né, já que muitas delas estão sem renda no momento, né. Então, a maior problemática em relação à quarentena na periferia é a insalubridade ou seria a falta de renda? Tipo, não ter uma renda específica por conta do isolamento? É difícil, porque as duas coisas, né, são bem críticas, mas eu diria que a mais crítica mesmo é a questão não é nem a questão da renda em si, né, mas a impossibilidade de ter algum tipo de ajuda. Mas tem sido feitas campanhas, né, para acolher esse grupo, e já conseguimos fazer uma leva de cesta básica para cada uma das famílias, não eu sozinha, né, mas uma rede de apoio. Eles fazem parte do grupo que é, digamos, organizado, né, pelo MTST, que é o Movimento de Trabalhadores Sem Teto, né, então o movimento fez uma campanha grande e conseguiram, grande não, fez mais entre os conhecidos, né, mas conseguiram já, domingo passado, distribuir uma cesta básica para cada família, e eles já estão com a intenção também de começar a produzir alimentos, né, para entregar também alimentos prontos para essas famílias, porque realmente não vai dar vazão, né, para todo mundo, assim. Desse grupo que você me falou de pessoas que coabitam até, por exemplo, 3 pessoas por cômodo, existe algum estudo que fale da quantidade de idosos que participa desses grupos, que vivem com essas famílias, por exemplo, contando com o fato de que eles são grupo de risco? Então, a gente não tem, eu não saberia dizer exatamente números com mais de 60 anos, mas existem, inclusive existe idoso com problema cardíaco, né? Existe cadeirante, nesse grupo tem 2 famílias com cadeirantes que vivem em um cômodo, né? Que foi o que eles conseguiram construir até o momento. Então, são casos que realmente são bem mais delicados, né? Por conta de estar em grupo de risco. Né? Entendi. Então, o isolamento vertical, que seria, por exemplo, pegar as pessoas das áreas que estão na área de risco, pessoas que têm algum problema respiratório, têm mais de 60 anos, ou qual seja ou os outros problemas, ela fazer o isolamento vertical, igual estão falando agora, caso o governo adote esse isolamento, de só isolar elas, não seria possível nas situações da periferia, por exemplo. Eu acho que seria muito, muito difícil, né? E existe uma outra questão que é assim, eles se ajudam muito, né? Então, por exemplo, tem uma moça que precisou continuar trabalhando porque ela, enfim, trabalha com saúde, né? E a vizinha dela ficou sem renda porque trabalhava na casa de uma pessoa e essa pessoa, né, dispensou porque era faxina e tudo mais. E aí essa moça tinha que trabalhar, o filho não está indo para a escola, então ela está deixando, né, com essa vizinha e está, né, dando uma ajuda, uma verba aí para essa vizinha cuidar, né? Então eles trabalham muito em rede, sabe? Então eu diria até que assim, mesmo tendo um caso de suspeita, seria muito difícil você, por exemplo, como é que você tira? A grande maioria eles são mulheres, sabe? E mulheres chefe de família e muitas sozinhas, a grande maioria sozinha, sabe? Como é que você tira uma mãe de seus 3 filhos? O que vai acontecer com esses filhos, sabe? Se a mãe fica doente, por exemplo. Então, o que eu acho, assim, que, né, seria o ideal, né, o tópico mais ideal nesses casos seria ter uma atuação de Estado nas comunidades mesmo, sabe? Nesses territórios, orientando, doando, né, o material de higiene que eles precisarem, sabe, dando apoio na questão da alimentação e, enfim, mas a médio prazo, claro que isso não vai resolver uma situação emergencial, mas melhorar a condição, né, dessas habitações com certeza, porque pode não ser a primeira pandemia que a gente vai ter, né, assim, pode não ser a última, né, e a gente vai
ter uma condição, né, aí de famílias que podem ter uma melhoria nessas moradias, né, se essas intervenções forem feitas e ampliadas. A gente fala muito, eu ouvo muito falar de produção habitacional, mas a gente tem 125 mil famílias em déficit habitacional. Isso é um número bastante elevado. Isso a gente tem aí mais de 60% dessas pessoas que estão em déficit, elas estão em ônus excessivo com aluguel. O que é isso? É uma família de 0 a 3 salários mínimos que paga mais de 30%, né, da sua renda de aluguel. Isso é muita coisa. Vai tirar da comida para pagar o aluguel, né? Então, se a gente trabalha, né? Existem, por exemplo, programas de locação social, ou seja, a família tem um subsídio para pagar esse aluguel, né? Além dessas ações de melhoria das condições da moradia, a gente talvez, e fora o monte de imóvel ocioso que a gente tem por aí, que poderia ser usado para moradia, né? A gente talvez não precisasse mais produzir nenhuma habitação, né? Qualificando o que a gente já tem, né?